Abre sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1, versículos números 6 e 8. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Porque o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Repetindo o que a gente tinha falado na semana passada, para ficar, porque é isso que a gente está tratando mais efetivamente. Vamos ler todos juntos o versículo? 1, 2, 3 e... O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Tome seu assento. Nós estamos falando sobre inconstância, em um tempo que o que mais se vê é literalmente isso, ser inconstante. Se lembrem que nós tratamos o assunto de uma forma didática, mostrando o que significa ser inconstante, no termo tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento e como da vida comum. Alguém que não consegue manter o seu posicionamento, alguém que é facilmente seduzido, alguém que quando recebe uma proposta contra o princípio, ele não permanece no princípio e ele segue aquela proposta. É alguém também que está perdido, alguém que não sabe para onde está indo, alguém que ao mesmo tempo que diz que quer, em algum segundo ele mesmo diz que não quer. Alguém que perde tempo fazendo algo e quando acaba de construir, ele mesmo destrói, pela falta de sabedoria e pela falta de entendimento do que Deus tem para ele. Então, dentro desse sentimento de inconstância, nós estamos falando do perigo de ser inconstante. Nós falamos já, os irmãos depois podem assistir os outros cultos online, da inconstância na fé, como isso afeta a nossa vida. Nós falamos da inconstância na oração, de como isso também afeta na nossa vida. E nós começamos na semana passada a falar na inconstância, na obediência à palavra de Deus, onde nós tivemos alguns pontos que nós refletimos, falando sobre Saul, falamos sobre o texto de Tiago, que vai dizer que nós devemos ser cumpridores, e nós falamos um pouco desse falso discurso. Está tudo bem, não é isso? O discurso que é falso, faço tudo contrário ao que Deus diz, mas está tudo bem. Digo que amo a Deus, mas não respeito a Deus. Digo que amo a Deus, mas não me interessa se o que eu estou vivendo é contra ao que Deus disse. Eu quero ser feliz. Falamos disso aqui, e eu estou preocupado com muita gente querendo ser feliz, e se esquecendo que no final dessa felicidade tem uma porta chamada inferno. Como eu tive que ouvir esses dias, que eu disse para a pessoa: esse caminho te leva para o inferno. Ele falou: não tem problema, pode ser que quando estiver na porta eu volte. Prefere arriscar andar toda a vida errado, e achando que no último segundo ele vai ter uma visão que nem Jesus tinha, de quando será. Ele sabe o dia que Jesus volta, então ele vai aprontar até ali, e chegou no dia e fala: me arrependo. Sendo que o arrependimento não é uma expressão com medo do inferno. O arrependimento é uma expressão com o amor que você teve e a receptividade que você tem com a fé em Cristo Jesus. Não pense que medo vai tirar alguém do inferno. Medo não te faz obedecer, porque tem irmãos que pecam com medo. Não peca com medo? Peca com medo. Sabe que está errado, mas não para de pecar. Tem medo de alguém ver? Tem medo de alguém ver. Porque o relacionamento com Deus nunca foi baseado no medo, foi baseado no amor. E quando tem amor, fica fácil ser fiel. O que falta hoje é muita gente envolvida com Deus por amor, e não por consciência, não para mostrar alguma coisa. Todo relacionamento que é aparente, uma hora ele vai te levar para um lugar que não tem como continuar. Então nós temos falado sobre isso, e nós falamos na semana passada, até chegamos a mencionar algumas pessoas que foram de uma forma, vamos dizer assim, muito infantil, desobedientes a Deus.
Eu queria falar do último que eu coloquei, porque eu acho que ele é uma boa referência. E a gente se encontra ele ali em 1 Reis, capítulo 11. A gente pode ler do versículo 28 a 31, que ele se chama Jeroboão. Não sei se os irmãos já viram falar de Jeroboão, mas eu queria usar ele como uma referência sobre a inconstância em obedecer a Deus. E como essa inconstância tira de nós promessas, como essa inconstância tira de nós uma vida de propósito. O texto diz o seguinte: e o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido de uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Rapidinho, fica aqui ainda. Tem uma parte aqui que eu quero que você reflita, porque é sobre o que eu vou falar. A ti darei as 10 tribos. A ti, escute, porque você vai ter que lembrar disso depois. A ti darei as 10 tribos. Passe para frente agora, coloca 1 Reis, capítulo 12, versículos do 26 ao 28. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Versículo 28. Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 29. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Para quem nunca leu isso, o rei Salomão estava perdido, fazendo tudo que não agradava a Deus, e Deus vai romper com ele, dizendo que vai fazer uma divisão no reino de Salomão. Salomão fica sabendo que Aias tinha encontrado com Jeroboão e tinha entregado a ele uma profecia, dizendo que Deus daria para Jeroboão 10 tribos, e que Roboão, seu filho, que era o próximo, ficaria somente com 2, e não por causa de Salomão, mas por causa da promessa que Deus tinha feito a seu filho Davi. Como Salomão estava perdido, e quem está perdido, irmãos, não quer saber do que Deus disse. Quem está perdido ignora 100% o que Deus disse. O que tenta fazer Salomão? Já que Deus fez uma promessa para Jeroboão, eu sei como interromper a promessa. Eu mato Jeroboão. Só que quando Deus faz promessas para mim e para você, ninguém põe a mão em você. Ninguém impede você de viver o que você tem que viver da parte de Deus. Jeroboão faz o quê? Foge para o Egito, e o tempo vai passando. Salomão estava tranquilo, Jeroboão fugiu, sumiu, Salomão morre. Roboão assume o trono. E quando ele assume o trono, ele é um jovem rapaz, e ele tinha visto tudo o que seu pai fazia. E a Bíblia diz que ele vai tomar conselho com os anciões, e ele vai dizer o seguinte: o que é que eu tenho que fazer para que o povo me honre e me sirva com alegria? Vai um conselho dos anciões: olha, se você for benigno para com o povo, se você atender ao povo, o povo vai te amar. Ele falou: ok. Diz o texto que ele também tinha amigos, e ele foi tomar conselho com os seus amigos, e os seus amigos disseram: olha, se eu fosse você, eu descia o porrete nesse povo. É mais gostoso descer o porrete.
É mais gostoso ser o opressor. Diz o texto que esse homem decide ser o que seus amigos falaram, ignorar o que os anciões falaram, e ele lançou a famosa frase: o meu dedo mindinho, ele é mais grosso do que os lombos do meu pai. Jeroboão tinha ido falar com ele e falou: rapaz, ajuda o povo, seu pai está humilhando o povo. Quando ele solta essa frase, o reino é dividido. Jeroboão vai começar a viver uma promessa que Deus tinha feito. Não foi Jeroboão que quis as 10 tribos, foi Deus que deu as 10 tribos. Escute o que eu estou falando. O profeta Aias disse o quê? Deus te dará as 10 tribos. Porque nós vivemos num tempo que os inconstantes estão dizendo que se fosse Deus, dava certo. Se minha relação com Deus fosse Deus que tivesse falado, eu não teria deixado de ser pastor. Eu não sou mais pastor porque eu fui acreditando no que os homens disseram. E me perdi porque acreditei. Se meu casamento fosse Deus que tinha falado, não tinha acabado. Mentira. Se o meu emprego fosse Deus, eu não tinha sido mandado embora. Mentira. Como que você trabalhou lá no seu emprego? 24 horas no banheiro? Chegando atrasado? Não dando a produção que tinha estipulado? Não sendo fiel com o teu patrão? Como que você se relacionou no casamento? Sendo o homem que a Bíblia ensina? Sendo a mulher que a Bíblia ensina? O problema é que nós vamos sempre querer usar essa expressão: se fosse de Deus, daria certo. Me lembro que conversava com uma pessoa aqui e ela disse: eu vim para cá com fé. Falei: veio com fé, que benção. E falei para Deus. A Dani me olha e fica tremendo para ver o que eu vou responder. Se não for para mim ir para a Itália, que o avião caia. E eu falei: meu Deus, que oração mais infeliz é essa? Eu não tenho nada a ver com ela, estou no avião e Deus vai ter que me matar. É mais fácil tirar a minha responsabilidade e colocar a responsabilidade em Deus. É mais fácil não assumir que eu sou alguém que não me comprometo com promessa, não me comprometo com o Espírito Santo, não me comprometo com pessoas, e dizer que não era a vontade de Deus. E nós estamos aqui para falar da inconstância na obediência. Salomão fez a maior oração que deveria um homem fazer, mas ele não foi constante. E nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente inconstante. E se você não estiver sendo constante na obediência, vai ser uma perda de tempo. Por quê? Jeroboão fez o quê para obedecer a promessa? Ele podia ter ido a Salomão e falado: ó, o profeta veio com umas historinhas aí, mas não criei não, hein? Mata ele, não mata não, eu estou contigo. Ele não poderia ter feito isso? Salomão ia falar: ele está certo, vamos matar o profeta Aias. Só que ele não disse isso porque ele acreditou na promessa. E quem acredita na promessa abandona tudo. Ele abandonou tudo. Mudou de vida, largou a sua cidade, largou o seu cotidiano, largou os seus amigos e fugiu. Alguém falava: por que você está fazendo isso? Porque Deus fez uma promessa para mim. Olha que homem obediente. Só que vai ser constante nisso. É por isso que o texto bíblico diz: quem for fiel até a morte. Fica aí dando de fielzinho só no culto para você ver. Fica aí. Fica um ano fiel, não adianta. É fiel até a morte. Isso se chama ser constante. E não é que a gente não erra, é que a gente toma cuidado de como a gente erra. E quando a gente erra, a gente resolve o erro que a gente cometeu. Eu trabalhei muito, os irmãos sabem, numa empresa, foi 20 e poucos anos trabalhando. E o que eu sempre escutei e sempre ensinei é o seguinte: carro novo dá problema. E você não fica chateado se quem está do outro lado resolver o seu problema. O problema nunca é o problema em si. Eu estou com um relógio novo, ele quebrou. Eu falei para a pessoa que me vendeu: quebrou. Ele fala: me dá aqui, toma outro. Eu vou ficar chateado? Seja sincero, eu vou ficar chateado? Nem um pouco. Alguém fala: mas quebrou, mas me deu outro. Está tranquilo. Agora, se eu chegar lá para falar que o relógio novo quebrou e ele falou: veja bem,
Como você estava usando? Que braço você colocou? Você não deu uma pancada em nada mesmo? Já começa a ficar o quê? Nervoso, não é assim? A mesma coisa será o inconstante. Ele não será cristão, ele não resolverá o problema. Ele vai começar a ter justificativa. Ele vai começar a pensar em si mesmo e não nos outros. Ele vai começar a pensar em si mesmo e não no que Deus falou. Quem mandou Jeroboão voltar para assumir as 10 tribos foi quem? Deus. Ele pega as 10 tribos que quem deu para ele? Deus. Depois eu falo disso, mas quem quiser curiosidade, é daqui que nasce os samaritanos, tá bom? É aqui que nasceu os samaritanos. Porque os samaritanos são os judeus que foram com Jeroboão para Samaria. E lá começou todo um processo. Depois, não é aula de teologia, mas quem quiser depois ler, é nesse momento da história que nasce os samaritanos. Os samaritanos são descendentes dessas 10 tribos, porque eles foram para Samaria. E quando chegou lá, o que aconteceu? Só tinha um lugar para adorar. Aonde era? Jerusalém. Aí não teve negociação, é lá, a cidade. O que pensou Jeroboão? Depois você lê, que é gostoso de ler. O povo vai subir, vai ver as palmeiras, vai ver o templo de Salomão, e vai falar: o que a gente está fazendo naquela igrejinha lá, rapaz? Nossa igreja tem um monte, né? Não é assim que a gente faz hoje? Porque se é de Deus, é mais bonito. Pensa-se os homens. A cabeça de Jeroboão disse o quê? O povo chega lá, vê as palmeiras, vê o templo, não volta mais. Aí eu vou perder as 10 tribos. Mas espera aí, quem te deu as 10 tribos, ô Jeroboão? Foi Deus. Só que o inconstante, ele não fica em Deus. Lembra que eu falei na semana passada que, ou não sei quando eu falei, estou falando tanto esses dias, que tem pessoas que, como não creem em Deus, ele cria situações para ele mesmo garantir o futuro dele, ao invés de que Deus é o futuro dele. Esse homem vai pegar e vai fazer 2 bezerros. E vai falar: não precisa subir não, gente. Aqui. Esse é o Deus que vos trouxe e vos tirou da terra do Egito. E ali ele vai perder tudo. Depois vocês lêem a história de como ele foi. A geração dele foi exterminada. Porque ele não foi fiel em algum momento? Foi fiel em algum momento. Obedeceu em algum momento? Obedeceu. Mas quando chegou no momento dele descansar, que quem tinha dado para ele era Deus, ele não permaneceu. E tem muita gente que perdeu assim. Foi Deus que prometeu que seria pastor? Foi. Foi Deus que prometeu que teria um ministério grande? Foi. Foi Deus que prometeu que ia casar, que ia crescer, que ia ter empresa, que ia ter carro? Foi tudo Deus. Foi. Mas por que não tem? Porque não obedeceu. Começou a pensar em si mesmo e disse: mas aí eu vou fazer tudo contrário ao que Deus falou. E é um perigo quando nós vamos ser inconstantes na obediência. Nós vamos perder tudo o que Deus tem para nós. Pense, reflita se você tem sido obediente. E não pense que basta ser hoje, tem que ser até o fim. Quem aqui quer casar com uma mulher que é fiel só em casa? Quem quer? Hã? Quem quer um homem fiel só dentro de casa? Obediente? Hã? Ninguém, não é isso? Só que a gente quer que Deus aceite alguém obediente só dentro da igreja. Alguém que fala palavras bonitas, só que quando sai fala palavras absurdas. E não se pressione, porque Jesus disse que naquele dia vai ter gente que falava bonito aqui. Porque a gente, é isso aqui, você acha que eu sou o que você está vendo, mas Deus sabe que eu sou o que eu sou. Eu te olho e acho que você é o que eu estou vendo, mas Deus sabe quem você é. E tem gente que a máscara cai aqui, mas tem gente que a máscara só cai naquela porta. E ele vai ficar tão impressionado que ele vai até justificar lá no céu de novo. Mas em teu nome. E aí vai falar: não te conheço não. Que sei tu? Já pensou? Então, se você está usando alguma máscara aí hoje, arranca ela, pisa nela, e vamos ser o que somos, porque Deus está nos vendo quem somos. Mas para isso é começar a ser constante na obediência, para não perder o que Deus prometeu para você.
Outra coisa então que nós temos que falar, que tem sumido dos dias atuais, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, para a gente poder ler. 1 João, não, vamos ler João primeiro, João 13, abra aí o versículo 34 e 35, porque nós temos visto que a gente não tem sido constante em amar o próximo. Quem achou, diga amém. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tá bom aí. Uma coisa que a gente tem que se recordar do que a Bíblia ensina, é que toda relação cristã, ela é baseada sobre o amor. E aqui está uma grande falta de interpretação. Vou usar de novo os exemplos que a gente escuta. E aí eu vou pegar isso aqui para a gente refletir. A pessoa está lá no Brasil e ela decide vir embora para a Itália. Ela não pergunta para ninguém. Ela não ora, ela não faz nada. Ela decide por si só. Aí ela chega aqui na Itália, sem falar a língua, sem dinheiro para alugar uma casa, sem nada. Aí ela vai em uma igreja cristã, que ela não é cristã, ela não crê em Deus, ela não obedece a Deus. E quando ela chega numa igreja cristã, ela pede ajuda, e se a igreja não ajudar, ela fala o quê? Essa igreja não ama? Ninguém viu isso ou só eu que vejo isso? Ninguém nunca viu isso? O que a igreja tem a ver que você não obedece a Deus? Você sai do seu lugar, você não pergunta, você chega num lugar, você não sabe a situação do lugar. Isso não é amor, não é isso que a Bíblia está falando. Não venha jogar sua irresponsabilidade sobre alguém que vive uma vida correta. E hoje nós vivemos isso. Por isso que eu falo que tem uma bagunça. Aí a pessoa que está toda errada, não é crente, sai falando mal da igreja, porque ele fez tudo errado e a igreja não ajudou ele a continuar o seu caminho de aventuras pelo mundo. Todo mundo sabe que quem chega aqui, se a igreja puder, faz o quê? Nega? Não, mas tem coisa que a igreja não pode. É preciso hoje fazer uma reflexão sobre o que é esse amor, sobre o que é, pela Bíblia, a palavra amor. Abra sua Bíblia aí de novo, que eu vou comentar daqui a pouco o que eu li ali, porque dentro desse texto tem uma palavra que só quem está vivendo em Deus pode refletir e pode realmente tirar dela uma própria vida com Deus. Jesus vai dizer uma coisa que nós falamos errado. Quer ver? Por favor, respondam em alto e bom som. Espero que todo mundo saiba, né? Eu vou falar primeiro, porque aí a gente responde tranquilo, né? A pessoa disse assim: quais são os mandamentos? Aí, o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. Para resumir isso, nós vamos falar assim: amar a Deus sobre todas as coisas, ok? Quando eu perguntar o primeiro, e o segundo ele vai dizer semelhantemente igual a este, o segundo é amarás teu próximo como a ti mesmo, ok? Então, para a gente ficar bonitinho, qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Só que para nós não é mais isso. Isso é o Velho Testamento. Mudou-se a referência de amor. Continua o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que o segundo, ele não é mais para mim te amar como você me ama, nem te amar como eu me amo. A referência vai ser mudada. Por quê? Porque você pode não se amar. Você pode não cuidar de você mesmo. Aí Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como você se ama? Não. Como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos ameis. Qual que é a base agora de referimento meu para amar você? Eita, dancei. Tenho que te amar sem interesse. Tenho que te perdoar todas as vezes que você me pedir perdão.
Porque Ele é a base, eu imito Ele. Toda vez que você dizer desculpa, eu tenho que dizer para você o quê? Desculpa. Pare de fingir que está sendo crente se você não faz o que a Bíblia diz. Para de fingir que para você não é bem isso que está escrito, então me explique. Porque tem gente que lê e não sabe o que está escrito. A base que eu tenho que usar para amar alguém é Cristo. Então não posso fazer nada com segundas intenções. Não posso fazer nada esperando que você dê algo para mim. Mas tenho que agir como Ele agiria. Ele está dizendo o seguinte: ei, você precisa ser constante nessa reação. E nós somos aqueles que ajudamos uma vez. Muitas vezes só ajudamos se temos alguma coisa para ganhar com aquela pessoa. Às vezes, irmãos, tem pessoas que são muito articulosas. Elas te dão um, sabendo que aquele um que ela te deu, você vai ter que devolver 10. Eu sempre brinco para os meninos, eu falo, ó, tem favor que sai caro. Então pede só se for na última instância. Porque tem gente, se você pedir o palito de fósforo, um dia ele vai pedir uma caixa de fósforo dizendo, mas um dia eu te dei um palito. E biblicamente, quem dá, não se lembra que deu. E aí, pastor, eu sou doido? Não, você nunca vai falar o que deu. Toda vez que alguém te der alguma coisa, depois vai falar para você, eu te dei. Ela nunca deu baseada no ensino bíblico. O ensino bíblico é dar com a mão e esconde a outra. O que é isso? É para ser doido? Não, é para não falar. Toda vez que alguém te ajudar e vocês brigar feio, e ele for um cristão, ele nunca fala que te deu. Ele nunca fala, mas eu te ajudei. Nunca vai falar isso. A gente conversa, às vezes alguém vem falar, não, eu falei, isso passou. Ei, o que a gente faz de bom não é porque nós temos merecimento, é porque estamos imitando o nosso exemplo. Amai um ao outro como Cristo te amou. Agora reflita, não, eu não concordo. Então tá bom, é uma opção não sua. Mas o que a Bíblia diz é isso. E nós estamos vivendo um tempo que não somos constantes no amor ao próximo. E volto a dizer, amor não é ver o cara todo errado e ficar... Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 João 3,18. Quem achou, diga amém. Meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas em obras e em verdade. O que ele está dizendo? O amor tem que ser com atitude. Não adianta, se você vê um amigo seu pecando, e você o ama e não tem atitude de corrigi-lo, você não o ama. Pare de se iludir. Estão fazendo uns vídeos bem legalzinhos aí, que eu fico rindo às vezes em casa, e depois eu até, os irmãos assistam. Tem coisa que você vai rir, mas é uma realidade. Eu estou pensando em beber. Aí chega um cara e fala, mas bebe, é tudo normal. E aí fica uma conversa gostosa, o outro cara fala assim, nossa, como você é legal, não é religioso. Aí fala assim, como você entende a gente? Eu gostei de você. Aí na hora dele vai embora, gostei, como é seu nome mesmo? Aí o cara fala assim, Satanás. Tem outro que o cara está cansado, né? Para quem está assistindo em casa que podia estar aqui. E o cara fala, não vai na igreja não, rapaz. Pastor está lá porque ganha. Pastor ganha para estar lá. Você vai para lá para quê? Assiste online. Gostei de você. Rapaz, é assim mesmo. Descolar. Prazer, como é seu nome? Satanás. Tem muita gente hoje felizinha, mas pergunte o nome de quem está te dando conselho. Que você vai ouvir claramente dizer, é Satanás. Tem um vídeo até que o Satanás fala para ele, eu sou a voz da sabedoria. E ele fala, muito sábio você. Nós precisamos ser constantes no amor ao próximo. A referência não é você, a referência é Cristo. Eu não tenho que te amar porque você merece, não. E amar não é aceitar os seus erros, não. É estar disposto a te falar a verdade. E quando você falar que está arrependido, eu te estender a mão e falar, então vamos. Pastor, mas se depois, aí é com ele, irmãos. É com você, sempre vai ser você. Cada um dará conta de si. Pode chegar lá e querer falar meu nome. Não, mas o pastor falando, eu estou falando com você.
Eu posso chegar lá e falar, mas veja os membros. Eu falei com você. Deus falou com você. Chegar lá eu vou dar conta de mim. Não adianta eu saber da sua vida. Por isso que a gente deveria ter uma igreja que é constante no amor. O amor é isso. É eu primeiro cuidar de mim, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Depois eu começar a amar o outro como a mim mesmo. E isso vai dar problema. Por quê? A verdade, ela quebra relacionamentos falsos. A Bíblia diz, aconselhe o sábio e ele te amará. Agora aconselhe um tolo. Dê conselho para um tolo. Ele não te responde mais, ele te bloqueia do Facebook, do WhatsApp, não atende mais sua chamada e fala mal de você. A Bíblia já nos ensina tudo isso. Mas nós não podemos deixar que a nossa atitude seja gerada por causa da parte externa. A minha parte, o meu modelo de amor continua o mesmo. Eu vos amei, por isso vós deveis vos amar. E aí tem uma razão, uma causa que gera o amor entre nós. Sabe por que tem muita gente que não quer vir na igreja? Sabe por quê? Porque eu estou dizendo a denominacional, ok? Porque a igreja ela sempre vai ser santa, ela sempre vai ser lavada e remida. Essa ninguém toca. Eu estou dizendo dessa parte institucional. Porque tudo no final é uma hipocrisia. Tudo no final é hipocrisia. Você quer matar quem não escovou os dentes, mas você não toma banho. Quem vê de fora diz o quê? Que hipocrisia. Mas Jesus já tinha alertado lá atrás, dizendo, ei meu filho, tira essa trave do olho primeiro. Fica vendo cisquinho na vida dos outros, mas quando pega o travo no seu, fala, não, eu não penso assim, eu estou feliz. Vai. Qual é a sua constância nesse amor ao próximo? Qual é o teu relacionamento com o próximo? Qual é a tua base de referimento? Sabe por que as pessoas não querem vir aqui? Cadê o próximo versículo ali? Cadê? Volta ali por favor, lá em João 13:35. João 13:35. Olha o que está escrito, por favor, todos olhando para mim. Nisto o quê? Volta o outro versículo, porque ninguém estava prestando atenção. Um novo mandamento vos dou. Novo. Não tinha antes de Cristo. Agora com Cristo é um novo mandamento. Mandamento não se discute, mandamento se obedece. Mandamento vindo da parte de Deus não tem negociação. Ele é fixo e ele não se altera. Aí ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não mais como você ama a si mesmo, mas como eu vos ameis, que também vós uns aos outros vos ameis. Nessa relação de pessoas criadas em país diferente, pais diferente, cidade diferente, jeito diferente, nesse amor, todos conhecerão que sois meus discípulos. Se, todavia, entretanto, se vos amardes uns aos outros. O diabo vem dentro das igrejas, se infiltra nas igrejas com o seu poder, com o seu disfarce, quebra o mandamento do amor. Como está todo mundo tendo referência contrária do que a Bíblia diz, começa-se uma falta de amor dentro da igreja, e todos que estão fora não vê que eu e você somos discípulos, e desonramos o nome de Deus. É preciso ser constante no amor. Quem é constante no amor não fala o que não viu. Quem é constante no amor não fala o que não sabe. Quem é constante no amor fala para quem tem que ouvir. Quando eu sou inconstante, aqui eu falo do amor. Mas quando eu saio daqui eu quero matar. Eu digo que vi o que eu não vi. Digo que eu estou sabendo o que eu não sei. E aí as pessoas olham e não reconhecem mais a igreja denominacional como um lugar de discípulos. Mas isso não é justificativa para não vir mais na igreja. Se você saiu da igreja que está online aí só porque viu que dentro dela tinha uns Ananias e uns Zafira, está errando. O negócio é o seguinte, eu estou sendo o que a Bíblia diz? Essa é a pergunta aqui agora.
Eu estou sendo o que eu estou cobrando do Sérgio? Se eu não tiver, irmão, cala sua boca. Faz como Esdras. Esdras aplicou o seu coração a compreender. Preciso entender. Depois ele aplicou aquilo e ele foi praticar. Depois que ele praticou, ele falou: agora eu sei ensinar. Eu vou ensinar. A gente não aplica o nosso coração, a gente não pratica, só que a gente quer ensinar. Todo mundo aqui, se vê um adúltero, sabe dizer que ele é adúltero. Ou não sabe? Ou não sabe. Vê um mentiroso, sabe dizer que é mentiroso. Vê um falso, sabe dizer que é falso. Mas e eu? Quem é constante no amor, vive uma vida entendendo que assim como Cristo me amou, eu devo amar os outros. Cristo amou todo mundo, sim ou não? Não, aí vocês não estão no culto comigo. Cristo amou a todos, sim ou não? Sim. Então por que ele desceu o porrete no templo? Por que ele quebrou tudo quando ele chegou no templo? Por que ele chamou os fariseus de hipócritas? Que amor é esse? Pastor bonzinho. A pessoa chegar em você e falar assim: ó, sua hipócrita. Primeira coisa que você faz: não dê liberdade de falar assim comigo. Vou sair da igreja. Quem ama fala a verdade. Quem é constante no amor, uma coisa que ele vai seguir é a verdade. E no mundo que a gente vive, a gente foge da verdade, porque o mundo inventou que a verdade dói. Só que João 8,32 disse diferente. Disse que a verdade liberta. Ou aceita a verdade, ou vai viver sempre aí com desculpa. A verdade te liberta. Então eu vou ter que buscar ser constante no amor. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto também. Romanos capítulo 12, 9 e 10, vamos ler? Nossa, misericórdia. Acharam? O amor seja não fingido. Para que quer dizer que tem amor que é fingido. Amada. Oi, vaso. Vaza. Vaza não posso falar. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Esse versículo eu amo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Será que tem alguém que conseguiria me explicar o que significa preferindo-vos em honra? Só que eu não vou pôr vocês aqui, né? Está filmando, vocês ficam com vergonha. Isso daqui está muito fora da realidade da igreja hoje. O que tem de... Basta entrar na internet e ver. O que dá mais like é os escândalos. A gente deveria, quando soubesse de algo difícil, porque tem coisas que Deus vai tratar. Paulo, quando ele está nas suas cartas, ele tem situações que ele diz: olha, Deus me falou. Outros momentos ele diz: alguém me falou. E tem momentos que ele diz: eu sei. Isso quer dizer que na vida nossa, nós vamos ter situações que a gente sabe, pela experiência. Tem coisas que Deus revela, e tem coisas que os outros falam. Só que dentro de tudo isso, tem que ter um sentimento ali. Preferindo-vos em honra, eu prefiro ver você bem falado do que mal falado. Eu prefiro te esconder nesse momento do que te expor nesse momento. Só que a gente às vezes não entende aquilo. O amor é fingido. E os irmãos de Roma estavam agindo de forma fingida um com o outro. Se você não é capaz de falar a verdade para mim, não fale comigo. Porque é ruim quando você diz para mim que me ama e pelas costas você não me ama.
E nós temos que parar com isso, porque o que está cheio de gente, vindo, até mesmo nos púlpitos, e falando uma coisa, e quando acabam de sair da igreja, eles fazem outras totalmente. E sabe o que é que o pecador, quando ele está assim, ele pensa? Eu vou usar exemplos aqui, eu quero que você guarde isso aqui no seu coração, ok? Guarde o que eu estou falando aqui nessa noite. Estou em adultério, estou mentindo, enganando, falo o que quero. Quando chego na igreja, está tudo bem. Eu até sou honrado dentro da igreja. Aí eu vou usar as palavras de um pastor chamado Jonathan Edwards. Fique tranquilo, está tudo bem mesmo. Mas saiba que o que separa você do inferno é uma folha de seda. E ela só te separa do inferno porque tem uma graça de Cristo esperando que você e eu se arrependa. E tem muita gente que fica felizinho, estando aqui dentro e agindo contrário ao que está escrito aqui. Mas fique tranquilo. Porque se você é infiel, Ele continua fiel. E Ele te ama. E nós deveríamos amar uns aos outros. Mas é um tempo que nós estamos sendo inconstantes até nisso. A gente abraça alguém que às vezes aceita aqui Jesus, e alguém já sai falando, será que vai permanecer? Eu acho que vai não, hein? Ou não é assim? Eu queria chamar vocês aqui para poder pensar e refletir sobre isso. Que o amor seja não fingido. Aborreça o mal. Apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente. Aí tem um texto bíblico que quando eu leio ele eu falo, perguntarei para todo mundo aqui. Respondam, porque quem está em casa só vê o grito. Aí fala, olha os irmãos, quem aqui ama a Deus, diga amém. Espera aí, eu vou olhar primeiro desse lado, depois eu olho aqui. Esse lado, quem ama a Deus, diga amém. Ih, fraco, hein? Quem ama a Deus aqui, diz amém. Ganharam, só no volume, mas todos falaram amém. Abra aí sua Bíblia comigo. Aí você se responda sozinho, tá bom? 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem está em casa que ama a Deus, escreve amém, por favor. Espera aí, tá, irmãos? Deixa eu só entrar aqui, porque eu quero ler mais um pouco, e aí eu quero completar a leitura que está ali. 1 João, capítulo 4. Acharam aí? O texto que a gente lê diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora só espera aí que eu perdi o versículo aqui. Os irmãos me ajudam rapidinho. Se eu não amo quem eu não vejo, se eu não amo quem vejo, como eu posso amar quem eu vejo? Qual o versículo? Versículo 20, por favor. Se alguém diz, vamos lá? Se alguém diz, todo mundo junto, irmãos. Eu amo a Deus. Parou? Rapidinho. Se alguém diz, eu amo a Deus. Todo mundo aqui diz. E odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Está vendo como a gente não deveria ficar todo culto, nós aqui, refletindo nisso? Ou não era útil? Espera aí, se eu digo que amo a Deus, e eu não consigo amar uma pessoa, espera aí, se eu digo, de novo, se eu digo que amo a Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão,
todo mundo sabe que a gente estudou aqui, tem uma explicação aqui sobre irmãos. É todos que estão dentro da mesma comunhão, ok? Aí às vezes você está num culto, e eu como pastor vejo, que alguém está sentado aqui. Aí alguém está indo para sentar perto. Quando olha, dá uma disfarçada de corpo e fazer. Ou se não, está a pessoa aqui, esperando ela para dar paz ao Senhor, ela vê que ela está ali, ela... Aí quando vai embora, a Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa. A Bíblia diz que os mentirosos, eles não herdarão o reino de Deus. Não pense que ser fiel em momentos únicos te ajudarão. Ser verdadeiro em momentos únicos te ajudarão. Amar só de palavra te ajudarão. Não. É preciso eu e você entender o seguinte: eu preciso ser constante. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar junto com quem não tem um relacionamento? Não, não estou dizendo isso. Amar é deixar também quem não é de acordo viver a vida dele. Eu não amo, porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Amós: andarão dois juntos, se não tiver concordância, não tem como. Tem que ter concordância. Em termos de irmandade, em termos de amor de cristão, nós deveríamos aplicar o que nós temos recebido. Espera aí, Deus me perdoou, então eu vou ter que te perdoar. Deus me amou, então eu vou ter que te amar. Só que amar não é estar colado na casa do outro. Amar não é ser falso um com o outro. Amar é entender às vezes que tem relacionamentos que tem uma atitude diferente, opiniões diferentes. Como eu te amo, eu deixo você fazer o que você quiser, mas eu não posso me relacionar com você, nem seguir o seu caminho. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: vocês têm que fazer o que agora que vocês amam todo mundo? Porque aí fica fácil, né? Estou na boate. Por que você está na boate? Ah, o meu amigo que eu amo tanto me convidou. E eu, como eu o amo, eu estou na boate com ele. Rapaz, o que você está fazendo nesse boteco, bebendo cachaça, escutando aí? Não, eu estava só fazendo companhia ao meu amigo, porque eu amo. Não é isso que está dizendo a Bíblia. Paulo diz o seguinte lá em 1 Coríntios. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, quem se diz crente e é todo mentiroso, falso, não é para ficar com ele não. Não senta com ele nem na mesa. Mas não fica por aí falando mal dele. Trate ele como seu irmão. O que é isso? Quando ele se arrepender, perdoa. Prefira ele em honra. Ore por ele. Quando vê todo mundo falando mal dele, ore por ele. Não diga é verdade, eu sabia. Não, não. Ore por ele. Temos que ser constante no que Cristo quer de nós. Temos que ser constante no amor. Temos que falar: Senhor, me ajuda. E isso não é aceitar tudo que é errado. Isso não é viver com erro e dizendo está tudo bem por causa do amor. Não, é combater a mentira. É se separar de quem é falso, mentiroso. Se o pastor é mentiroso, sai dessa igreja. Se na igreja que você está indo só tem mentira da liderança, sai dessa igreja. Mas vai falar de Jesus, fica falando mal da igreja não. Tem gente que vive circulando em igreja, sempre falando mal da igreja, nunca fala bem. Pare com isso. Nós não fomos chamados para falar mal dos outros, fomos chamados para falar de Jesus. Só que ser inconstante no amor, eu não vivo uma realidade. Eu vou amar por alguns segundos e depois já não amo mais. Abra sua Bíblia por gentileza. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, essa base do amor vai ser Jesus. Essa inconstância do amor ao próximo vai trazer um grande problema quando a gente diz que ama a Deus, mas não ama aquele que está do nosso lado, que a gente pode até ver. E nós temos até um exemplo de uma pessoa, é ele o irmão dele, mas eu vou usar ele como referência, que é João. Jesus, quando vai lá que os samaritanos expulsam ele, sabe o que João pediu? Crente é bom é outra coisa. Ô Jesus, a gente pode orar aqui para cair fogo e queimar esses desgraçados? Isso é João, ele e Tiago, filhos do trovão.
valente, 2 homens porreta. Olha a ousadia deles. Nós vamos orar que nem Elias, e vai descer fogo aqui, vai matar todo mundo. Abra sua Bíblia aí. Está cheio de filho do trovão aqui. Lucas 9:54. Abra aí sua Bíblia. Ô pastor, vamos orar para matar? Varão, vai orar, vigia, não está aprendendo nada com Deus, né? Os crentes. Acharam aí? Olha lá, os samaritanos, eles não querem Jesus, porque eles vão falar ali que Jesus era como quem ia para Jerusalém. Então diz o seguinte: não, Jesus já tem a relação dele com o judaísmo, ele é de Jerusalém. Não, sai daqui, a sua vida é outra, sai daqui. Olha lá, eles falam, ó, e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias? Os crente bravo, macho. Voltando-se, porém, Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois? Olha só, vocês não sabem o que... Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Todos esses que estão errando, deixa errar, mas olha para que Deus salve. Tem gente que está fazendo coisas horríveis. O que é que eu tenho que fazer? Mata, Senhor. Não, isso não é oração de crente. Não, mas se matar, dá exemplo. Não, o Filho veio para salvar, porque perdidos já estamos. Por que eu estou usando ele? Porque quando você é imaturo, você é que nem eles. Mas aí diz que a gente, quando vira cristão, a gente vai amadurecendo. E João não amadureceu? Amadureceu. Aí ele vai escrever um negócio aqui que eu queria que você abrisse aí comigo. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8, porque é ele que está escrevendo, hein? Eu já até mencionei, mas vamos ler, porque quem pediu para matar, agora está pedindo outra coisa. Acharam? Amados, não amamos uns aos outros, porque o amor... Olha só, olha o cara que queria matar os outros, irmãos. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque tem gente que nasceu, mas não conhece. Olha o próximo versículo 8. Aquele que não ama, como aprendeu rápido, não conhece a Deus, porque Deus amou. Quem escreveu teve experiência com Deus. Quem escreveu viu que um dia alguém negou Cristo, negou morada por Cristo, e eles quiseram matar, e Jesus falou: não, eu não vim para destruir, não, eu vim para salvar, e só o amor pode salvar. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. Não é porque alguém merece, mas é porque você tem que amá-lo, porque Deus já te amou. Porque se você fosse aplicar a sua justiça de hoje, num tempo atrás para você, talvez você não estivesse aqui. Uma vez eu tive uma briga muito grande com os irmãos velhos, porque eu estou ficando velho e eu tenho que tomar cuidado, porque quando a gente vai ficando velho, a gente não tem mais força, né? Uma mulher velha, ela não tem mais força para usar um shortinho, né? Colocar os seios de fora, piscar para alguém. Um cara velho, não dá mais para ele cantar as gatinhas. Ele não consegue mais dizer oi, né? Porque ele já está velho. Aí quando ele vê os novos, muitas vezes, eles querem o quê? E um dia, quem brigando comigo para dar joia, deu um nervoso, irmão. Pastor, tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer. Eu virei meme de novo, oh Deus. Eu ia falar o nome dele aqui, você vigia também. Mas tem um aí que fica assistindo em casa, que é amigo meu, fica fazendo meme. Vigia. Mas eu vou receber isso aqui em casa, só cortadinho assim, eu gritando. O que é que eu falei para esse irmão? Porque aí eu fiquei tão chateado, porque as pessoas querem que eu mate as pessoas, porque depois qualquer coisa fala que quem matou? O pastor matou. O que tem que falar tem que ser falado, mas na forma certa, para a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. Porque eu não morri por ninguém. O que eu oro é para que você tenha a visão que eu estou tendo. Porque se você tiver a visão que eu estou tendo do Cristo que eu estou tendo, você vai seguir o caminho que eu estou seguindo. E não é pesado obedecer, não é pesado servir a Deus, não é pesado cultuar, não é pesado dizer não ao pecado, não é pesado perdoar, nada é pesado, porque eu sei que tem alguém que fez mais por mim do que eu estou fazendo por você. Aí me veio na cabeça de falar assim, irmão,
Deixa eu perguntar uma coisa que eu estou curioso, só depois a gente fala disso. O irmão aceitou Jesus quantos anos? Acho que eu estava com uns 40. Irmãos, aí eu fui para cima com muito amor. Falei, você não tem vergonha na cara não? Fui que nem João. Você não tem vergonha na cara não? Falei, mas o que você está falando? Está misturando as coisas? Eu falei, não. Quando o senhor tinha 20 anos, diz 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, você estava aprontando. Mas eu não conhecia Jesus. Conhecia, porque via os crentes na rua, via as igrejas. Agora você quer que eu pegue uma pessoa de 15 anos e tire da igreja por causa que você... Cadê o pai dela? É crente? Não. A mãe dela é crente? Não. Vai? Eu só quis dizer, pastor. O senhor me entendeu errado. Seu infeliz. Agora eu te entendi errado. A gente precisa entender que Jesus não veio aqui para matar ninguém não. Tem ordem, tem decência, tem coisa certa, tem coisa errada. Só que quem se converte de verdade... Aqui eu vou... Domingo vocês venham aqui, porque vocês vão ouvir uma coisa aqui que vocês talvez nunca mais vão se esquecer de mim. Vou sumir e vocês vão se lembrar de mim para sempre. As pessoas confundem a realidade do amor de Deus com safadeza, com ser vergonhice. A igreja combate a ser vergonhice, a safadeza, a mentira, o engano, mas a igreja ama as pessoas, porque se um pecador se arrepender, ele vai para o céu. Se um adúltero se arrepender, ele vai para o céu. Se um bandido se arrepender, ele vai para o céu. Cuidado para não viver uma vida sem transformação. Quem é constante no amor, irmãos, é transformado. E eu vou parar. Guarde a sua vida, guarde o seu coração. O mandamento de Cristo tem que ser cumprido. Assista em casa, reflita. Eu preciso manter a minha relação íntima com Deus. Eu preciso ser constante na fé, na oração, na obediência e no amor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu tinha esquecido a hora.